Olha, desde criança eu sei fazer doce. Eu falo que eu nasci fazendo doce. Então, às vezes, a gente fica muito no nosso mundinho. E quando a gente vai pra conquistar outros lugares, a gente vê que tem gente que precisa muito mais e tem mais garra do que a gente. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Faça um curso técnico no Senac EAD. Seja quem você quer ser. Quer saber? Senac EAD. Matrículas abertas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gramado com Propósito. Esse programa que tem trazido histórias de pessoas que têm feito muito por Gramado. Nossa convidada de hoje é Natália Melvino. A Natália nasceu em São Paulo, mas está há 6 anos morando em Gramado. É formada em farmácia, mas se tornou uma confeiteira de mão cheia. É especialista em cake design. Seja bem-vinda, Natália. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês. Natália, o que te atraiu para Gramado? Na época da pandemia, né? Eu trabalhava já em São Paulo como farmacêutica, né? Trabalhei durante muito tempo nesse ramo, durante 11 anos. E logo quando estourou a pandemia, muita gente perdeu os empregos, muita gente ficou desempregada. Não foi o meu caso, tá? Porque a área da farmácia continuou trabalhando muito. Mas meu marido recebeu uma proposta para vir a Gramado, para trabalhar, né, para Gramado. E nós já tínhamos vindo antes para a cidade, é claro, que quem não ama Gramado, não tem como não amar essa cidade. E ele tinha alguns amigos dele que já estavam morando aqui na cidade já há alguns anos, né, mais de 10 anos. E este amigo, né, indicou ele, falou, olha, tem um trabalho tal, uma empresa tal, vocês têm interesse de vir para Gramado? Isso já foi chamado várias vezes, a gente ficou enrolando para não vir. Mas aí chegou o momento que a gente falou assim, agora é a hora, então vamos. Nós chegamos aqui, tava tudo bandeira preta, tudo fechado, né? E falei, viemos com a cara e a coragem para a cidade. E como que foi quando vocês chegaram aqui? Chegaram na pandemia, um momento difícil. Tu veio para cá para trabalhar, pensando em trabalhar na área de farmácia mesmo? Sim, confesso que cheguei aqui, eu falei assim, chega lá, tem muita farmácia, eu vou arrumar, né, para trabalhar lá na farmácia. Cheguei até
enviar alguns currículos, fui chamada para trabalhar na farmácia, mas chegou um momento e falei assim, eu trabalhei tanto tempo, né, nesse ramo, eu acho que eu quero dar uma pausa no momento. Aí surgiu a oportunidade de eu tirar o Cresci, né, e eu comecei aqui a vender alguns apartamentos, né, aqui na cidade, mas ainda estava tudo meio que fechado, mas eu continuei ainda nesse ramo ainda durante quase 3 anos, eu ainda fiquei, né, vendendo alguns apartamentos nessa área, né? Então, uma área totalmente diferente da farmácia. Falei, eu quero experimentar algo novo. Gostei por um tempo, mas chegou um momento que eu engravidei do meu filhinho Henrico, né? E aí eu tive o pré-eclâmpsia, né? Durante a gravidez, quando eu tava com 7 meses e meio de gestação. Aí eu me afastei durante o trabalho. E eu sou extremamente imperativa. Eu não consigo ficar parada muito tempo. E eu em casa, sem fazer nada, com aquele barrigão. Chegou a Páscoa na cidade, né? E eu falei assim, gente, eu vou fazer ovo de Páscoa. Não tô fazendo nada. Vou fazer pra minha irmã, pra minha mãe, né? Pra todo mundo, pra gente poder ter os nossos ovos. Sim. Que eu gosto daqueles ovos recheados de colher. Eu falei, eu vou fazer alguns ovos. E eu fiz. Aí meu marido postou no Instagram dele, né? Que a gente fez alguns ovos e começaram os amigos, começou a pedir pra ele, nossa, sua mulher faz esses ovos? Ele, sim, ela confeita, ela faz algumas coisas, ela faz bolo, porque eu só fazia pra amigos até então, né? E pros aniversários, garanto. E pros aniversários dos amigos, da mãe, de todo mundo, da família, eu fazia bolos. Lá em São Paulo eu arriscava, eu vendia alguns bolos para amigos e parentes, porque eles às vezes me traziam até a matéria-prima para eu poder fazer. Sim. Mas nunca pensei assim, falei assim, eu vou focar e vou viver da confeitaria. Né, o meu ramo, eu nunca pensei nisso, para te falar a verdade. Aí, durante a gestação, eu fiquei produzindo os ovos para os amigos, os parentes. Aí, daqui a pouco, veio uma proposta para eu fazer assim, Natália, você consegue entregar 100 ovos de Páscoa? Né? Agora, nessa Páscoa, a gente tá precisando de 100 ovos. Eu falei, não, eu tô grávida, né, com essa barrigona, eu não vou conseguir produzir 100 ovos, assim, tão... não rápido. Aí a pessoa, por favor, põe o orfanato, a gente vai fazer uma doação. Aí eu falei, pronto. Coração bateu mais forte. Coração bateu, e eu produzi, né, esses 100 ovos de Páscoa. Aí depois de então, as pessoas começaram a me pedir muitas coisas. Aí eu falei assim, eu acho que dá pra eu, enquanto eu tô em casa, né, com a criança, dá pra eu ir fazendo um extra, né? Sim. Minha cabeça era o extra. Vou fazendo o extra para as pessoas. E então, eu fui cuidando do meu filho Henrico em casa. E depois que passou esse tempo, né? Que ele foi crescendo, aí ele fez 1 aninho. E eu em casa fazendo bolo de aniversário para as pessoas, me pedindo no Instagram. E bolos de casamento. Aí eu falei assim, agora chegou o momento de eu sair daqui de casa, porque não dá mais para eu produzir em casa. Porque já estava muitas encomendas eu estava recebendo e a estrutura era menor. Porque você tinha que fazer todo um planejamento, né, para poder produzir em casa. Sim. Então, eu tinha que produzir toda a parte da alimentação da nossa casa, eu tinha que produzir em um dia, para os outros dias não ter nenhum resquício de cheiro de nada, né? Porque quando vai lidar com doce, você não pode ter contaminação cruzada de aroma, de cheiro, de tudo. Aí eu chegava, aí meu marido já tava ficando maluco. Porque volta e meia aparecia uma geladeira lá dentro de casa e a gente já não tava cabendo mais dentro da casa. Aí já tinha geladeira no quarto, ele falou, não, daqui a pouco eu tô dormindo na minha empresa, eu não durmo mais em casa, eu durmo na empresa quando alguém me pergunta. Aí foi onde a gente decidiu sair, né, de dentro de casa. Aí, saíram para as tortas ficarem. Saíram para as tortas ficarem. Aí o que aconteceu? Depois desse período, né? Nós pegamos e falamos assim, tá bom, vamos alugar uma casa maior. Eu tinha visto uma casa que tinha uma garagem, né? Embaixo. E falei, vamos montar a nossa confeitaria aqui. Falei, mas a gente não tem muito recurso. Vamos investir o que eu tenho. Aí o Felipe falou assim, o que nós podemos então investir, né? Para que você possa produzir mais e tal. Falei, um forno. É o que eu preciso, que é um investimento mais alto, né? Que é um forno profissional, né? Industrial, eu preciso de um forno. Tá, aí eu só tinha um forno e um sonho. Era isso, mais ou menos. E fomos e alugamos a casa lá na Augusto Orlandi. Montamos, né, o que estávamos, vamos começar a produzir agora, vai dar tudo certo.
né? Já tava tudo pensado. Aí não deu 5 dias que a gente mudou, começou as chuvas na cidade de Gramado. Em 2024. Sim, e aquelas chuvas, e não parava de chover, não parava de chover. Eu falei, meu Deus do céu, não vai parar de chover, né? E nós tínhamos acabado de mudar. Não tinha dado nem 5 dias, a Defesa Civil começou a falar do lado de fora da rua, assim, pega todas as suas coisas e sai, porque lá Augusto Orlandi, ela rachou inteira. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele falou, pega só os documentos e sai. Aí, naquela hora, veio uma tristeza. Eu falei, meu Deus, acabei de montar tudo pra gente poder crescer, né? E progredir na cidade. Pra investir. E agora eu vou ter que sair, né? Aí, ainda assim, fiquei um dia lá, Defesa Civil. Falei, vou ficar. Aí depois, quando a gente viu que o negócio ficou sério mesmo, que começou a aparecer nos jornais e tudo, aquelas coisas sérias. E aí, realmente, a Defesa Civil isolou o bairro. Aí eu falei assim... Aí chegou uma hora... Aí eles chegaram com um megafone. Eu falei, agora deu problema. Agora vamos ter que sair. Aí eu só falei, pega a criança e o documento que vamos pegar o forno. Foi o que... Largamos tudo, pegamos o forno, largamos no carro e fomos pra casa da minha mãe. E minha mãe mora aqui também, em Gramado. E fomos pra casa da minha mãe. E nisso, aí eu já tava querendo desistir já da confeitaria. Eu falei, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. Porque toda vez que eu tento sair de casa, eu não consigo. Sempre acontece alguma coisa que eu não tô conseguindo sair, né? A ampliar a minha confeitaria. Eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei Foi um bem momento mal, difícil. Porque era meu sonho, né? Ter um espaço pra eu trabalhar. Há muito tempo eu tava tentando. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí... acabou a água na cidade. Aí todas as minhas encomendas parou. Porque eu não consegui entregar mais nada pra ninguém. Porque não tinha água, não tinha como produzir. Sim. Aí ficamos sem água. Aí daqui a pouco, aí um conversa com um. Quando, o pessoal tá pegando água lá na bica, lá não sei das quantas. Vamos lá, atrás dessa bica. Aí fomos todo mundo atrás da bica. Chegando lá, tinha realmente... Eu postei na internet, né? Quando eu postei na internet, gente, tá aqui... Tem uma bica fonte de água. No outro dia... Acabou. No outro dia, as filas enormes para pegar água. E aí a gente ficou sabendo lá que em Três Coroas estava muito pior, né? Sim. Aí nós fomos ajudar. Falei assim, não estão fazendo nada, pelo menos a gente vai ajudar quem tá precisando. E fomos, e foi aquilo que distraiu a minha mente, porque senão eu teria desistido ali da confeitaria. Porque quando eu cheguei lá, a gente foi limpar as casas das pessoas, levar alimento para as pessoas... Eu percebi que o que eu tava passando não era nada perto do que eles estavam vivendo, que perderam tudo, né? Então, aí eu larguei todas as coisas, esqueci tudo de confeitaria e foquei nesse trabalho. Mas aí, todo o investimento que a gente fez, a gente praticamente que perdeu, né? Mas vocês conseguiram voltar para casa? A gente voltou para outra casa menor, que nós tínhamos saído antes, né? Que o proprietário tinha... deixou aberto para que nós voltássemos. A casa era bem pequena e eu tinha vestido. Ou seja, a gente nem cabia dentro da casa praticamente. E voltamos para lá, né? E conseguiram tirar as coisas de vocês lá de dentro demorou da casa? Um pouco ainda. Para a Defesa Civil não permitia, né? Que a gente entrasse lá no bairro. A gente demorou uns 15 dias ainda para poder tirar, acho que completamente do perigo. do perigo e tudo. Mas assim... Pegamos tudo que tinha, largamos lá e ficamos na casa da minha mãe, até então. Então, isso que me distraiu bastante durante esse período. Mas, assim, nós acabamos que investimos muito valor no imóvel, que era um calção alto. Não tivemos o retorno do calção por causa das chuvas. Sim. Então, a gente continuou lá na casa pequena mesmo. E eu continuei ali. Passando toda essa repercussão. E lá vem Deus me dando novamente uma outra oportunidade, né? Eu falei assim, Felipe, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu vou voltar a vender os apartamentos, eu vou vender outra coisa. Porque eu acho que a gente precisa de muito valor agora. Não vai dar muito certo mais, eu acho, na confeitaria, né? Eu tô tentando e agora os hotéis fechou, tá todo mundo sem recurso, né? Falei, deixa pra lá, né? E vamos ver se eu consigo. Aí foi onde eu peguei e falei assim... É muita história de fé também, misturada com... tudo que a gente já viveu. Com perseverança, com todas
Com tudo aquilo que a gente com a força, né? Mas, assim, chegou um momento que eu peguei... Realmente, eu não queria mais, assim. Eu falei, nossa, eu não tô tendo mais encomenda. Pararam de pedir tudo pra mim. As pessoas estão indo embora da cidade. Os hotéis também estão com poucas pessoas pra trabalhar. Porque foi um ano muito difícil, né? O ano das chuvas, né? E depois passado esse tempo, eu peguei e falei assim, e agora, Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Eu volto para a confeitaria ou eu vou voltar lá para a sala de vendas? Aí já estava voltando à cidade normal, eu já estava vendendo. Falei assim, eu acho que eu vou voltar para a sala de vendas, né? Eu fiz uma oração, falei, Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer. E ele me deu um sonho claro, que o meu lugar era na confeitaria. Foi claríssimo. Não precisou nem desenhar. Foi claro. Falou assim, o seu lugar na confeitaria. Todo mundo, não, vai à sala de vendas, vai vender muito, você vai, né? Vai ser muito bom pra você. Mas aí eu persisti, mesmo ali. Eu falei, não, se Deus falou pra mim, eu vou seguir o que ele falou. Se ele falou, tá falado, né? E esse dom de fazer bolos, fazer tortas, né? Com a culinária de doces, ele vem de onde? Olha, desde criança eu sei fazer doce. Eu falo que eu nasci fazendo doce, praticamente, né? Desde criança eu faço doce, bolo, torta. Era, por exemplo, Natal, era eu que fazia sobremesas, né? Mas vem de família, né? Eu herdei do meu pai. Né? O meu Vino Confeitaria é em homenagem a ele, né? O sobrenome dele, né? O meu Vino. E ele era chefe confeiteiro, ele faleceu já há muito tempo já. E eu herdei esse dom dele, né? Que foi dado por Deus, mas a herança veio dele. Então, é praticamente natural, né? Eu nunca fui muito de pegar receitas, e tudo, foi meio que autodidata nessa parte de doce. Você me falava assim, faz isso, e eu fazia. Tu ia colocando os ingredientes sem medir muito. Sempre deu certo. E dava certo. Sempre deu certo. O bolo crescia, sempre. Dava tudo certo. O doce, eu misturava uma coisa com a outra e sempre deu certo. É claro que depois eu fui fazendo cursos, porque pra melhorar, né? Que nem eu falo pro meu marido, né? O Messi nasceu com talento, mas ai dele se ele não treinasse, né? Sim. Ele jamais seria o Messi. Então é isso, a gente tem que todo dia estar treinando, fazendo cursos, elaborando, estando perto de pessoas que façam com que nós crescemos todos os dias. Aí depois passado esse período, veio novamente a Páscoa, né? Falar assim, agora a cidade vai voltar, né? Até a repercussão que foi a Páscoa do ano passado, vai ser melhor, a gente vai começar a fazer mais ovos, né? Para atender mais pessoas. Aí a Páscoa de 2025. Sim, a Páscoa do ano passado. E nessa Páscoa veio a Mara Cakes pra cá. Né? Eu falei assim, olha, eu falei, Felipe, a Mara Cakes vai vir pra cá. E eu já admirava ela, né, lá de São Paulo, porque eu via os eventos grandiosos que ela fazia de confeitaria. Eu falei, eu vou participar. Não sei como ainda, mas eu vou participar. Eu falei pro meu marido, né? Não sei como, mas eu vou participar desse evento. Aí ele, tá bom. Aí, vindo pra cá, né, eu vi que ela postou no Instagram que ela precisava de algumas confeiteiras que fizessem alguns bolos de exposição, né? Sim. Fala assim, eu preciso de uns bolos que a gente possa expor aqui na cidade e tem que ser desse jeito, tem que ser o bolo, né? Pra ficar lá exposto na rua coberta. Era bolos temáticos? Sim, vários bolos temáticos, né? Tipo, o tema era Páscoa, né? Eu falei, Felipe, é isso, eu vou colocar um bolo lá na rua coberta. Aí meu marido falou assim, então tá bom. E aí aí eu mandei mensagem pra Mara, eu falei assim, eu vou mandar mensagem pra ela, né? Vai que ela me responde. Né? Ela me mandou mensagem, eu falei assim, Mara, eu sou daqui de Gramado, tá? Eu vou colocar um bolo lá, temático lá. Aí eu falei assim, tá bom. Ela me respondeu, eu falei, tá bom, Natália, então aceitamos sim. Como é que você faz todo tipo de bolo? Porque a gente só vai pegar bolo específico em pasta americana, né? Por causa que, pra durar o tempo, eu falei assim, eu faço. E tu fazia já? Eu já fazia alguns de pasta americana, mas muitos elaborados, assim, eu nunca tinha feito tão grandes. Porque assim. eram bolos grandes, Sim, né? bolos grandes. Eram bolos altos. Falei assim, eu faço, mas automaticamente na minha cabeça já vinha o plano inteiro do bolo, como eu iria montar esse bolo. Falei assim, tá bom, eu vou colocar lá de pasta americana, sem problema algum. Aí, mas só que aí eu pensei assim, meu Deus, vai ter que ser o bolo. E eu não tava com muito recurso ainda, porque a gente tinha investido
na confeitaria, tivemos que tirar tudo de volta, estávamos numa casa pequena, Sim. a gente estava praticamente andando nos corredorzinhos entre as coisas, eu estava sem o meu alvará de funcionamento. Fora os custos também de Do mudança. custo de mudança, o calção que não foi devolvido a tempo por causa de todas as coisas das chuvas, e não conseguíamos achar casas com um valor mais acessível. Tava tudo muito alto, e Muitos também clientes tinha muita que oferta. eu fiquei sem muitos clientes também, né? Porque eu fornecia para alguns hotéis aqui da cidade, Sim. então eles acabaram que não pegaram, porque não tinha aquela grande demanda. E a esperança da gente era a Páscoa, né? Vamos pra Páscoa, em Gramado. Tudo bem, chegamos aqui, fiz a Páscoa, aí eu falei, pensando, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer o bolo, né? Porque não é qualquer bolo, eu preciso de um prato bonito e tal, investimento. Aí daqui a pouco eu tô mexendo na internet, lá passando os dedinhos, daqui a pouco eu vejo o seu Telmo, da Cristais de Gramado, Sim. fazendo um comercial lindo e plena, falando assim, nós vamos presentear, né, o nosso fã número 1, que vai comemorando o aniversário daqui da Cristais de Gramado, quem vai ganhar o presente é vocês. Aí eu falei assim, então eu vou ser, né, no meu coração eu falei assim, eu vou ser a sua fã número 1, seu Telmo. Me aguarde. Aí, passando isso, no dia seguinte, eu fui lá na Cristais de Gramado, atrás dele. Cheguei lá e falei assim, eu expliquei toda a história pra ele, que aconteceu. Eu falei assim, eu preciso que o senhor me ajude, que eu vou fazer o bolo do aniversário. Ele, como assim? Eu vou fazer e vou colocar lá na Rua Coberta, seu Telmo. Ele falou assim, que é essa doida que chegou aqui querendo fazer o bolo. Mas ele gostou tanto da ideia que ele só falou assim, o que você precisar, eu te ajudo. E teu bolo foi eu me lembro do bolo. Ele teve as miniaturas. Ele fez todos os coelhinhos, foi ideia dele. Ele falou assim, porque vamos então fazer vários coelhinhos? A gente coloca coelhinho surfando, coelhinho, né, jogando bola, coelhinho, vários coelhinhos. E assim a gente elaborou, junto com a Cristais de Gramado, aquele bolo. Ficou lindo e levamos lá pra cima, né? Ele me deu aquele prato enorme. Quando ele falou o valor do prato, eu falei... Eu até tossi assim, meu Deus do céu, que responsabilidade. E colocamos um prato lindo de cristal murano, e foi onde a Ana Maria viu, né? Sim. Ana Maria Braga, ela era para fazer a matéria, né, de toda a Chocopáscoa, e ela bateu o olho no bolo, ela amou o bolo, né? Eu fiquei muito feliz. Sim, E eu até então, lembro. ali eu trabalhei o mês inteiro, né, ajudando a Mara. Eu fiz as roupinhas de chocolate, né, para as crianças. Teve o desfile, né? O desfile, né? Algumas roupas ali comestíveis fui eu que fiz, né? Algumas outras confeiteiras também da cidade ajudaram. Mas, assim, aí fizemos as roupinhas de chocolate e participamos, dei aula, eu fiz de tudo ali. Mas... E tu acha que ali foi o teu pontapé, assim, inicial? Foi o que te moveu, assim? Foi o que me moveu pra seguir em frente? Pra seguir em frente. E tanto que a Mara até fala pra mim, nossa, Natália, eu acho que Deus mandou eu vir pra Gramado só pra te ajudar. Porque não é possível, né? Porque... Depois dali, muitas portas foram abertas para mim, né? Eu tive mais visibilidade do meu trabalho, as pessoas me enxergaram melhor. Aí foi aonde eu cheguei e falei assim, faltava pouco tempo para a festa da colônia, né? E da feita em Gramado. Eu falei assim, eu vou lá perguntar, porque todo ano eu passava lá e ficava vendo, né, os estandes. Falei assim, eu vou perguntar. Eu falei, mas só falta uma semana. Eu falei, mas perguntar é de graça, né? O não eu já tenho. É isso aí. Né? Aí eu fui lá, cheguei lá e perguntei. E cheguei a falar com a Dani, né? O pessoal da secretaria, a Ana. Aí eu falei, olha, Dani, como é que faz para participar lá, né, da feita em Gramado? Ela, guria, precisa do alvará, disso, daquilo. Aí eu falei assim, meu alvará tá em processo por causa das chuvas. Aí, tá. Fui lá, falei com ela, expliquei tudo, falei dos bolos e vim embora. Falei, não vai dar certo, não vou conseguir o alvará assim tão rápido, né, Sim. as coisas, né, pra eu poder participar, porque precisa, né, porque é tudo muito sério, vigilância sanitária, tem que cuidar de tudo. Sim. Aí, até então, tranquilamente, ela me ligou. Natália, você não vai participar, não? Eu tô só te aguardando. Já tô com o teu stand reservado. Eu falei, mas Dani, eu não tenho nada. Eu não vou conseguir decorar, né, o
o stand, as coisas que eu tinha, algumas eu vendia, não cabia mais dentro de casa, eu tinha que vender geladeira, e a gente estava naquela casa menor, aí ela falou assim, você tem curso de formação de confeitaria? Eu falei, tenho. Tem curso da vigilância sanitária? Tenho. Você tem a entrada do alvará? Eu falei, tem tudo. Então, mulher, você tem tudo, o que você está esperando? Aí eu, faltando 3 dias pra festa, a única coisa que eu fiz foi o que realmente eu falei pra ela, eu tenho um forno e um sonho, é isso que eu vou levar. E levei. E deu certo. E deu muito certo. O ano Porque o ano passado já foi um sucesso. Vendemos muitas tortas, foi muito bom pra nós, né? E assim, tava bem simples o nosso stand, porque o que eu tinha na confeitaria eu levei pra lá e comecei a produzir bolo lá mesmo. Sim. Né? O pessoal falou, não, você tá fazendo formada Mara Cakes? Não, minha irmã, é porque eu só tenho aqui esse lugar pra trabalhar mesmo. E foi muito bom pra nós lá. E depois de diante tivemos vários convites, né? Pra participar do Natal Luz, Vindima, Páscoa aqui na cidade. Então a gente começou a entrar em todos os eventos da cidade, porque as pessoas realmente gostavam dos nossos produtos, né? E eu tenho uma facilidade de adaptação muito fácil, né? Eu me adapto muito fácil. Então, você falar assim, Natália, faz isso, eu vou fazer isso, aquilo. Eu preciso dessa receita, eu vou fazer daquele jeito, conforme a festa que me pediram. E da onde vem essa capacidade de adaptação, essa força, essa garra, e essa também que eu vejo que, pelo que tu tá contando, tu tem muita facilidade para te atrever a fazer as coisas, né? Tu não tem medo. Não. Medo passa longe. Ou fica escondido. Sim, eu fico com medo, mas eu vou com a cara e a coragem, né? Porque, na verdade, a gente não pode desistir, né? Não pode desistir. E uma das coisas, assim, que me motivou muito, como eu te falei, é quando eu cheguei lá em Três Coroas, né? E quando eu bati numa casa do senhor, eu tava com um pacote de papel higiênico na mão, uma marmita e um cobertor. Eu olhei pra ele assim e falei assim, ele é aquele senhor, aquele gaúcho bem gaudério, sabe? Eu olhei pra ele assim, eu falei assim, o senhor já almoçou? Aí ele pegou e falou assim, sim, né? Eu falei, o senhor precisa de um papel higiênico? Eu até me emociono, porque ele falou assim, ele olhou pra mim e a lágrima do olho dele pingou, ele falou assim, guria, eu nunca pensei na minha vida que eu ia precisar de alguém me doar um papel higiênico. Eu perdi tudo, mas só de você estar aqui, isso me dá força para eu continuar e não desistir. Então, quando aquele senhor me deu uma força tão grande, eu falei assim, ele perdeu tudo, né? E tá lá, ele tinha acabado de voltar do trabalho com a bicicletinha, sabe? Não tinha nada dentro de casa dele. Eu falei assim, não, se pessoas como ele não param, por que eu vou parar? Sendo que eu não perdi quase nada, isso não é nada, né? Então, vou batalhar. Então, às vezes, a gente fica muito no nosso mundinho, e quando a gente vai para conquistar outros lugares, a gente vê que tem gente que precisa muito mais e tem mais garra do que a gente. Então, é isso que me deu muita coragem, né? Falo que o que me dá coragem é Deus que me motiva e pessoas assim. Então, eu vou continuando, né? A gente ser empático. Sim. E ver e abrir os olhos para a realidade dos outros, né? É isso. Porque tem uma coisa que eu sempre... Quando eu vim para cá, eu também, faz 10 anos que eu moro aqui. Sim. Né? Já me considero uma gramadense, porque fui muito bem acolhida, graças a Deus. Só que Gramado é uma outra realidade. Sim. Né? Tem pessoas que passam por dificuldades, tem quem vem de fora, de outros países, senegaleses, Sim. que às vezes vem só com a roupa do corpo, a gente sabe. Mas a gente tem vários lugares, eu tenho contato com vários projetos que ajudam essas pessoas. Sim. Se tu não tem esse contato, tu acaba ficando na bolha, como tu disse. É isso, você sair um pouco da bolha para ter um choque de realidade. E eu acho que isso que motiva a gente a crescer e a ter coragem, né? Eu sempre falo, né? Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, isso me motivou bastante. E agora, né? Todo mundo atrás de mim, né? Por causa desse bolo de pudim, eu tô quase apanhando nessa cidade. Como que surgiu a ideia do bolo de pudim? Então, nós fomos, né? Eu fui agora para São Paulo novamente, a convite da Mara, né? Ela me convidou, ela falou, Nath, eu amei o seu trabalho, né? Eu falei, Mara, tô contigo, minha irmã, eu vou te ajudar lá no que eu precisar. Se precisar de uma vassoura para me varrer varrer aquele pavilhão todinho, eu varro, mas eu vou estar lá para te ajudar. Sim. E fui para São Paulo. Nisso, né, nós
conhece, lá na feira, a gente conhece, vem todos os confeiteiros do Brasil inteiro, né? Os melhores, Masterchef, todo mundo. E isso já começou meio que hypado lá em São Paulo, né? Não só lá em São Paulo, mas em algumas feiras de alguns estados. E lá tem muitos cursos, as pessoas... E eu conheci uma desses confeiteiros que estão no auge, milhões de seguidores, fazendo essas tortas. Aí, conversando com eles falaram que uma delas, né, que é a Lorena, que é uma das que tá mais hypada no momento, eu falei, Lorena, eu vou levar isso pra Gramado, agora na Feito, né? Aí ela falou assim, vai sim, vai dar tudo certo, vai lá. E então, o que aconteceu? Aí o André, né, o André Castilhos, né, que é o secretário, ele me mandou no grupo, né, de quem vai participar, lá em todos os expositores, que ele queria que todos os expositores, cada um fizesse um vídeo mostrando o seu trabalho para divulgar na Feito, né? Aí marcasse o @ da Feito, Sim. né? Para chamar as pessoas para vir. Todos os expositores assim fizeram. Aí chegou minha vez, eu falei, Felipe, eu tenho que fazer o que a gente vai vender, né? Lá Na Feito. na feira. Feito. E fazer o vídeo que o André pediu, né? Aí eu falei, tá bom. Eu falei, vou fazer o bolo de pudim. Tô com vontade de comer pudim mesmo, tá todo mundo fazendo. Então eu vou fazer o bolo de pudim. Falei, montei o bolo de pudim, eu falei, levei lá pra cima, lá na Borges, e falei, vou filmar, né, e posto, mostrar igual. Feito isso, daqui a pouco, eu postei, era, acho que 2h da tarde, aí daqui a pouco meu celular travou, e eu falei assim, Felipe, eu acho que deu um problema no meu celular, vai ter que levar pro conserto, eu acho que você derrubou no chão, que não é possível, que eu não tô conseguindo abrir, travou tudo. Aí ele falou, não é possível, travou. Aí daqui a pouco eu consegui abrir, quando eu consegui abrir, o Instagram assim, ó, o meu WhatsApp travado, aquele monte de mensagem. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí quando eu vi, tipo, 40 mil visualizações, daqui a pouco 60 mil, bateu 100 mil visualizações muito rápido, né? Em questão de 2 dias já tava mais de 100 mil visualizações no TikTok, 40 mil visualizações quase. No vídeo, hypou muito. Aí, tudo que eu tinha produzido para chegar linda e plena lá na Feito, eu falei assim, vou fazer uma produção, mas não tão grande, porque tudo que eu faço é muito fresquinho, é tudo novo, é tudo artesanal. Com muita qualidade. Falei, vou produzir pelo menos para uma semana, porque eu faço aquela produção e a gente consegue conciliar. Sim. Tranquilamente, cheguei lá como se nada tivesse acontecido e tudo que a gente produziu, tudo que levamos, vendemos nem 3 horas, não deu 3 horas, deu 2 horas e... Eu lembro, eu cheguei lá, Sim. Tinha uma fila, enorme. Tu tinha acabado de chegar. Na verdade, eu nem tinha chego ainda, já tinha uma fila me esperando. Eu só deu tempo de eu colocar as tortas nas bancadas e o pessoal fez eu cortar tudo. O André só chegou perto, eu falei, meu Deus, eu falei, vocês vão apanhar, melhor que sair daqui. Né? E o pessoal limpou todo o meu estoque. Tu tinha levado quantas tortas? Olha, eu levei, eu acho que foi 1, 2, 3. Eu acho que foi 10 tortas que a gente levou prontas. Eu, quando eu cheguei ali, já tinha E não só foi tortas 3 pequenas, foram tortas grandes. E o pedaço é generoso, Sim. né? Muita gente criticando, né? Porque criaram até 3 Instagrams fake só pra me criticar, né? Capaz. Mas... Que nem minha irmã falou, nossa, você tem hater! Eu falei, tá vendo o nível que eu cheguei? Tem até hater. Mas assim, acaba muito rápido. Então, tudo que a gente tinha em uma semana, a gente produziu. Aí no outro dia, foram 2 dias intensos de produção para entregar lá na Feito, senão eu ia apanhar, né? E a gente conseguiu produzir tudo. Mas a gente tá com 2 stands lá, né? A gente tá com a ideia era o quê? Inicial. Eu vou ficar com o stand, vou ficar vendendo as minhas tortas lá, igual foi o ano passado, né? Tranquilamente. Sim. E meu esposo, né, toma conta do nosso outro carrinho, que é bem famoso. A gente usa o nosso carrinho de fundi, que a gente vende moranguinhos no palito, né? E todas essas coisas que as crianças gostam. Marshmallow. Uva, marshmallow, algodão doce, tudo que a Isso. criança ama, né? E nós vendemos no carrinho, tranquilamente, que nada, não deu tempo, né? De tantas vendas que eu tenho, tantas encomendas que eu tenho. E eu não dou conta de atender. Né, as pessoas ficam bravas comigo, querendo me bater lá na feira, mas... Cadê o bolo de pudim? Nós queremos o bolo de pudim! Você traz esse bolo de pudim. Mas, assim, a gente já tá fazendo toda uma produção, né? Eu consegui, né, mais 3 funcionários, graças a Deus, pra me ajudar nessa produção. Agora mesmo tá produzindo, a gente tem muito bolo de pudim sendo feito. Calma, vai dar tudo certo. Até o dia 17 a gente vai estar lá,
né? Sim. Produzindo muitos Tem bolos de mais pudim. essa semana, a Sim. outra até o outro Isso, final de são semana, 3 né? finais de semana ainda. A gente vai conciliar para fazer 2 É festivais. 2 finais de semana, né? O próximo Isso. e o outro. Isso. É. Então a gente vai tentar fazer o quê? Até o dia 17, a gente vai tentar pelo menos por semana fazer 2 festivais, né? Porque eu jamais vou levar uma coisa mal feita só por ganhar dinheiro. Jamais. É o nome da minha empresa, né? O meu vinho é de herança de família e jamais eu vou chegar com uma torta quente ou algo mal feito de qualquer jeito só para ganhar dinheiro. Essa Sim. não é a nossa intenção, né? Como se diz, a feita em Gramado é feita em Gramado, né? Tudo muito bem feito, tudo artesanalmente. Então a Tudo gente com muita tá qualidade. para entregar o melhor para as pessoas. E, Natália, dentro desse processo todo, né? Tu descobriu uma nova Natália e o que tu descobriu, né, Sim. de ti, assim? O que aflorou de ti? Sim, eu descobri que eu sou mais forte que eu imaginava, né? E sou mais corajosa do que eu imaginava. Porque muitas das vezes a gente acha que não vai conseguir. Ah, não, isso não é pra mim. Ou a gente tem vergonha de fazer muitas coisas, né? E eu descobri que isso impede, né, do nosso crescimento. E eu descobri que eu sou capaz de muitas coisas, né? Porque no momento, assim, tem que ter muita coragem, né? Pra você bater na cara e falar assim, ó, eu vou bater no peito, né? Falou, eu vou e dar a cara a bater. Deixa as pessoas falar o que elas quiserem falar e ir pra cima. Tem que ter uma mente muito forte, porque críticas a gente sempre vai ter. Isso aí é fato, né? Eu falo pro Felipe, pro meu marido, né? Que ele me ajuda muito, né? Se não fosse meu esposo, a minha mãe, a minha irmã, eu não teria nem chegado até aqui, porque elas me ajudam muito com meu filho Henrico. Ele tem 2 aninhos, né? Então a gente concilia muito trabalho e cuidar dele. Então, graças a Deus, eu tenho uma fonte, assim, eu falo assim, que jorra de pessoas que me ajudam muito o tempo todo. E que amam vocês. Graças a Deus, né? Eu me sinto muito amada, né? E quando as pessoas aparecem lá para comprar nossa torta, é uma felicidade. As pessoas nem imaginam, né? O quanto a gente fica feliz de vender cada torta, né? Realmente a gente faz com amor, né? Para as pessoas. E qual o teu propósito de vida? Não só, né, Natália como pessoa, mas também agora com a Melvino. Eu falo assim que a Melvino Confeitaria não é mais uma empresa, né? Ela é o meu propósito de vida. Então, o meu propósito é a minha empresa. Porque a minha empresa ela não foi feita somente para girar e ela foi feita para abençoar pessoas. Porque através da nossa vida, da nossa empresa, a gente vai abençoar outras pessoas, né? Tanto trabalhando para nós, gerando renda, emprego. Eu quero também ensinar as pessoas, né, a fazer tortas, coisas que elas estão me pedindo para eu dar aula. Então a gente quer expandir a empresa, né? Não só para ter aquele giro como qualquer outra empresa. A empresa ela tem que ser o nosso propósito de vida, que foi isso que a gente descobriu, que foi para isso que Deus me chamou, né? Para fazer bolo. E hoje, assim, o que mais te marcou dentro, né, dessa área da confeitaria? Né, toda a história que tu contou aqui é uma história de muita força, de muita resiliência, de muita garra, mas a gente sabe que tem momentos, né, às vezes uma torta que tu fez para algo específico, às vezes um sabor que surgiu de um insight, de algo que aconteceu. Assim, tem muitas, assim, eu falo que as minhas receitas às vezes tem muita história por trás. Né? Se for pedir, cada receita vai ter alguma história, né? Mas, assim, uma coisa que me marcou muito, assim, eu acho que eu tinha 15 anos de idade, por aí. Eu trabalhava lá em São Paulo, né? Eu trabalhava num jardim de infância, porque eu trabalhei desde muito cedo. Meu pai faleceu muito cedo, né? Sofreu um acidente de carro, enfim. E ele faleceu muito cedo, a gente teve que trabalhar muito cedo, né? Minha mãe, mais 3 irmãos, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E arrumei um emprego no jardim de infância, mas assim, a proprietária do jardim de infância queria que nós, às vezes quando não tinha aula ou férias escolares, a gente fazia limpeza e tudo no lugar. Aí eu lembro que era o aniversário do guri dela, né, ela fez o aniversário e ela colocou uma torta holandesa na mesa e eu nunca tinha visto uma torta daquela. Eu falei assim, nossa, que
torta, né? Ela colocou porque era aniversário do guri e eles iam comemorar, enquanto eu tava fazendo as faxinas lá, limpando os armários e todas as coisas, junto com uma colega de trabalho. Aí eu falei assim, nossa. Aí ela falou assim, a colega, né? Eu acho que ela vai dar uma fatia pra nós experimentar, né? Dessa torta. Capaz, não deu. Não deu, a gente foi embora pensando na torta, tu acredita? Aí eu falei assim, não, depois a gente compra, a gente experimenta, né, pra ela. Eu falei assim, não, é muito cara, né, essa torta. Naquela época, o meu salário era R$320, era um salário mínimo. Uma torta daquela era R$60, era praticamente, era muito caro. E era uma confeitaria muito renomada lá, né, na cidade. Lá perto da onde a gente morava, que o jardim de infância era um jardim para pessoas já mais de alto padrão. Então, eu cuidava dos gurizinhos alemão lá, né, que era uma escola alemã. E um dia ela pegou e falou assim, Natália, tu vai lá na confeitaria, porque vai ter um aniversário de uma criança, se você puder passar nessa confeitaria e trazer para minha torta, porque a proprietária lá, né, no caso ela era minha patroa, né, aí eu morrendo de vontade de comer a torta holandesa, aí eu vi lá a torta na vitrine, e eu perguntei para eles como é que, falei assim, nossa, vou fazer uma pergunta, uma colega minha tem uma certa alergia, ela não pode comer com todo tipo de torta, quais ingredientes vai nessas tortas? E ela me falou todos os ingredientes que estavam. Quando eu cheguei em casa, eu comprei os ingredientes e eu refiz a torta. Refez a torta. Eu falei assim, agora tu vai comer, vamos comer essa torta. E eu refiz a torta holandesa, então aquela torta ficou marcada na minha vida. Satisfizeram a vontade. Porque foi ali onde Deus me mostrou. Eu falei assim, que eu não preciso comprar, eu sei fazer. Eu sei fazer a receita. Então, hoje eu penso assim, a vida abundante, né, que fala, Deus sempre vai me dar, né, o melhor dessa terra para eu provar. Falei assim, mas só que o que ele me dá eu sei fazer, né, eu produzo. Então, essa torta ficou muito marcada. Agora, uma das tortas mais vendidas, eu acho, da minha confeitaria, que vendemos muito ano passado, é a Sensação de Morango, que é uma torta autoral, né? Eu já falo que é a Melvino Signature, que já é uma assinatura minha. Todo lugar que eu vou ter que levar essa torta, inclusive eu coloquei ela lá no Mara Cakes, né, para poder fazer essa torta que todo mundo me pediu. E ela vai ter lá, na Feita em Gramado, né? Quinta-feira agora, né? Quinta-feira, a gente vai produzir bastante ela. E é uma das tortas também que minha querida, né, que todo mundo pede, que é com um autoral, massa de iogurte, com recheio creme 4 leites. Ela vem com a compota de morango, buttercream francês. É uma coisa de altíssima qualidade. Natália, explica pro pessoal, né, que deve ter ficado aí com água na boca, né, louco para provar essas delícias. Também vão ter vários sabores de tortas. Explica pro pessoal como é que vai ser esse festival da torta e agora nessa quinta, né? Sim. Quinta-feira agora nós vamos fazer o festival, né, das fatias. Nós vamos levar o maior número de tortas, de fatias que nós conseguimos produzir, né, até não aguentar mais, né, fazer tortas. E esse festival ele inicia 13h. Nós vamos partir as fatias até acabar. Então, a gente fica lá até 9h da noite. Mas, provavelmente, a gente sabe que não vai durar até esse tempo todo, né? Mas a gente vai tentar levar o maior bolo de pudim que a gente conseguir, a maior quantidade de bolo de pudim para atender as pessoas. E depois a gente remarca a próxima data. Que é uma das sensações do momento, isso é o bolo de pudim. Ai de mim, se não aparecer com esse bolo lá, eu vou apanhar nessa feira. Natália, obrigada. Eu que agradeço. Por ter aceito o convite, por estar aqui no Gramado com propósito, com essa história linda, de muita força, obrigada. Como falei, de muita resiliência, de muita garra e de muitas histórias bonitas, né? Muitas histórias aí para inspirar as pessoas. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês, né, porque é um privilégio, né, nunca imaginei que ia participar, assim, de um podcast, assim, tão lindo e chique, mas estou muito contente de estar aqui com vocês, muito obrigada por esse convite. É um prazer, é uma honra que tu tá aqui, né, te receber aqui, e parabéns pelo teu trabalho. A gente sabe que é um trabalho de qualidade. A gente vê pela montagem das tortas, a gente vê, só de olhar para elas a gente já sabe e já pensa no sabor delas, né? A gente come elas com os olhos praticamente. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O Gramado com Propósito de hoje, ele encerra por aqui com essa história linda da Natália. Não esqueçam que ela estará amanhã lá na Feita em Gramado, na feira Feita em Gramado, a partir da 13h,
com vários sabores de tortas. A feira ela acontece lá no Expo Gramado, junto com a Festa da Colônia. Agradeço aos nossos apoiadores, o Hard Rock Hotel Gramado, a Prefeitura de Gramado e o Senac Gramado. Também agradeço às nossas parceiras, a Decalco Boutique e a Mina Gramado. E conto com vocês para o próximo programa com mais uma história inspiradora. Até lá! Faça um curso técnico no Senac EAD. Seja quem você quer ser. Quer saber? Senac EAD. Matrículas abertas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar.